Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui para poder, trazer para vocês uma interpretação, uma revelação que eu tive quando eu tava fazendo uma devocional. Então aqui tá a minha Bíblia e, como vocês viram aí no título, a importância da gente, hoje em dia, atualmente, agora começo de 2026, ficou muito famoso um meme de tipo sabor tal coisa, que, por exemplo, é um miojo sabor picanha, mas não é picanha, é sabor picanha. E aí, não sei se vocês acompanharam, mas aí tem pessoas que, estão fazendo pra diferentes aspectos. Então, tipo, sabor cristão é uma das variações que fizeram desse meme. E explicando, né, pra quem não sabe, basicamente é você parecer que é, mas você não sei. Então, você, por exemplo, falar de Cristo, mas você fazer coisas que vão contra aos mandamentos dele. Então, por isso, sabor cristão. Só que aí, quando eu tava lendo, eu vou ler pra vocês o versículo, eu vi, caramba, como é importante a gente ter o sabor. Porque, afinal de contas, Jesus fala pra gente ser sal da terra. Fala pra gente ser não, ele fala que somos sal da terra e luz do mundo, né? E o sal, ele é importante porque ele tempera, porque ele tem gosto. E aí eu tava lendo ontem Marcos capítulo 9, e aí quando foi no último versículo, o versículo 50, fala assim: o sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então, Jesus fala em um versículo, em outro versículo, que nós somos sal da terra e luz do mundo. E o sal, ele é importante por causa do gosto dele. Porque ele tempera as coisas. Ele é importante não pela forma dele, mas pelo sabor dele. Então, o que eu queria falar é: será que nós, cristãos, temos sido um sal sem gosto? Porque, por exemplo, tem como a gente crer em Cristo, fazer nosso devocional e procurar, fazer as coisas certas, mas será que a gente realmente tem, manifestado o reino de Deus onde nós estamos? Será que nós temos, manifestado o amor, a paz, a alegria, tudo isso que é o reino de Deus, com as pessoas de fora? Será que a gente não tem guardado isso só pra gente? Porque é muito importante a gente ter o sabor, ter o gosto do sal. Não só ser o sal, mas ter o gosto dele. Então, Jesus fala que a gente é sal da terra e luz do mundo, que é aquilo que tempera. Então, nosso objetivo é espalhar o evangelho, que é basicamente, evangelho é boas novas. Então a gente é espalhar essa boa notícia e mostrar o amor de Jesus pelas outras pessoas e pregar para elas o quão Jesus é lindo e o sacrifício que ele fez por elas. Então a gente dá essa mensagem de cara, você é amada e você pode ver uma vida incrível com Jesus, mas será que a gente tem espalhado esse amor? A gente tem espalhado essa verdade? Será que a gente não tem sido só um sal sem gosto? Porque é importante, sim, nós sermos o sal, nós termos uma vida com Deus, nós sermos cristãos e buscarmos a Deus. Mas será que a gente tem manifestado o reino de Deus, com as outras pessoas, onde a gente esteja? Se você trabalha no seu trabalho, na sua escola, na sua família, principalmente, que é o seu primeiro ministério, será que você não tem sido só um cristão para você? Será que você tem mostrado amor, mostrado compaixão? Às vezes em pequenas situações, como tendo paciência em explicar alguma coisa, ou, pequenas coisas mesmo, pequenos gestos. Será que você tem tido esse sabor, cristão, o sal? Será que você não está sendo um sal sem sabor? Porque, é claro, é importante a gente ser um sal e ter o sabor de sal. Então, assim como é importante a gente ter a nossa vida com Deus, a gente ter o nosso relacionamento com Deus, a gente buscar mais a Ele, procurar fazer o que é certo, procurar fazer aquilo que Ele manda, também é importante que a gente compartilhe dos ensinamentos dEle, compartilhe o que a gente aprender sobre Ele, compartilhe, como Jesus é com as outras pessoas. Não só através de palavras, não só falando
sobre Jesus para as pessoas, mas agindo como Jesus agiria e fazer com que essas pessoas vejam Jesus em nós, fazer com que aonde nós estivermos, o reino dele chegue. Quando Jesus veio para a Terra, né, ele falou que o reino de Deus estava chegando, o reino de Deus tinha chegado. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o amor, é a paz, é a justiça. Então, será que aonde a gente tem ido, o reino de Deus tem acompanhado a gente? Será que a gente tem realmente temperado os ambientes? Será que a gente não tem sido só um sal, mas sem gosto? E no fim das contas, um sal sem gosto não tem serventia alguma. Então não adianta de nada você guardar a coisa mais preciosa que você tem, que é Jesus, só para você. Não faz sentido. Tanto que Jesus veio para todos. Todos, independente, enfim, de tudo, ele veio para todos, porque ele quer salvar a todos. Então será que a gente não tem sido só um cristão que não tempera os ambientes, que não tempera, que não permeia, sabe, aonde a gente está? Então, assim, o quão importante é da gente ser o sal, então, da gente ser um cristão, ter a nossa vida com Deus, mas também ter o sabor cristão, sabe? Levar Jesus aonde, enfim, quer que estivemos e pregar não só com palavras, né, mas com ações, principalmente com ações, porque, como diz aquela frase, né, você pode ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Então, as pessoas, elas... aquilo, né? A palavra, ela pode surtir um efeito, mas geralmente o exemplo é o que surte mais, né? O exemplo que arrasta. Então, será que a gente não tem desvalorizado o sabor cristão? A gente não tem desvalorizado o tempero cristão, sabe? Então, assim como é importante você ser, é importante você também ter o sabor. Porque, afinal de contas, Jesus nos chamou de sal da terra, e sal é aquilo que tempera. Então nós devemos sim ter um sabor cristão, aí realmente como cristãos, independentemente de onde estejamos. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Espero que essa palavra tenha abençoado você de alguma forma. Se te abençoou, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. E é isso aí. Tchau, tchau.